Olá pessoas, a aula de hoje será sobre o diagrama de sequência. O diagrama de sequência nada mais é do que um fluxo, ou seja, uma sequência de passos para a execução de algum processo do sistema que você está fazendo. Ele possui os atores, e os atores nesse diagrama são instâncias de atores declarados no diagrama de caso de uso. O diagrama de caso de uso que vocês viram no semestre anterior. A partir do ator, ele vai sair uma linha de vida, como é representado no nosso desenho aqui. Essa linha de vida é chamada de lifeline, e uma lifeline pode existir desde o começo ou ser criada a partir de um determinado ponto. Uma coisa que devemos saber sobre o diagrama de sequência é que na verdade, ele pode ser complexo. Aqui temos um exemplo bem complexo sobre um diagrama de sequência. Aqui é uma interação de um cliente em um banco. Então nós temos aqui uma sequência de passos que o cliente tem que fazer para atingir um determinado objetivo. Inicialmente nós temos aqui a representação do nosso cliente pelo esse bonequinho de palito e a ação que ele vai fazer, a ação que é o método, solicitar a abertura de conta. Ele solicita essa abertura de conta para um funcionário e esse funcionário ele vai consultar a sua base de dados. Então ele tem um método aqui de consultar cliente para a interface do banco de dados. A interface do banco de dados tem um consultar clientes para o controlador do banco de dados, e o consultar cliente tem esse método aqui para verificar o objeto do cliente. E como podem ver, a partir da consulta nós temos um retorno da mensagem. Então, resumindo, o nosso diagrama de sequência, ele nada mais é do que uma troca de mensagens entre atores do nosso sistema. Algumas coisas importantes do nosso diagrama de sequência. Linha de vida, que representa o tempo em que um objeto, lifeline, existe em um processo. Essa linha pode ser interrompida por um X quando o objeto é destruído. Objetos podem ser criados somente no momento do seu uso, não aparecem no topo do diagrama nesse caso. Objetos devem ser destruídos quando não estão mais sendo usados. As mensagens demonstram a ocorrência de eventos que podem ser chamados de métodos, por exemplo. Existem tipos de mensagem, nós veremos mais à frente. Pode ser também a comunicação entre atores, nesses casos não chama método, e a mensagem pode ocorrer entre um ator com um ator e um objeto, objeto e um objeto ator. O disparo de métodos entre atores, ele é representado por uma flechinha com a ponta escura, como podem ver nesse exemplo. O meu cliente está solicitando para o funcionário a abertura de uma conta. Essa seta com a ponta preenchida. O disparo entre objetos, ele pode ser um método. E nesse caso, o meu método ele pode ou não ter parâmetros. Quando nós programamos, nós criamos um método que ele recebe um parâmetro que nesse caso aqui, que o nosso caso é o consultar cliente, é o CPF. Para eu consultar os dados de um cliente no meu banco, eu verifico isso através do CPF. E o tipo de variável que eu estou recebendo. Nesse caso é um long, poderia ser um inteiro, uma string, depende de como você montou o seu diagrama. O controlador do banco de dados ele é representado por esse símbolo, um círculo com uma flecha. Já os nossos objetos são representados por retângulos. Toda vez que criamos um objeto, é um retângulo novo que será apresentado em nosso diagrama de sequência. Aqui nós temos a representação da criação de um objeto. Nesse caso, a comunicação entre o meu controlador do banco de dados e o meu objeto é feito por uma linha tracejada, com uma ponta não preenchida. Isso significa que essa comunicação ela é assíncrona. Ou seja, ao abrir uma conta, eu não estou esperando uma resposta. Diferente da linha preenchida com uma ponta escura, ela espera uma resposta na minha comunicação. A destruição de objeto ele é representado por um X. Aqui temos a representação de dois objetos, o carrinho e o item do carrinho. Quando eu pego um item do meu carrinho, eu posso levá-lo para casa ou eu posso devolvê-lo, porque eu não quero mais. Então eu estou tirando esse item do meu carrinho.
E isso tem que ser representado no gráfico, no diagrama, pelo x. Então, eu tenho um método, o excluir, que ele exclui um item. E aqui a representação da sua exclusão. É importante no diagrama de sequência que nós sempre representamos a destruição de objeto, senão vamos mais utilizá-lo. Como falei anteriormente, quando nós utilizamos uma linha com a ponta escura e ela não é tracejada, isso significa que é uma comunicação síncrona. Dessa forma, o meu ator que está lançando essa mensagem, ele espera uma resposta. E essa resposta pode ou não acontecer. De um objeto, ela será com uma linha tracejada com a ponta não preenchida. A mensagem também pode ser do tipo autochamada. Nesse exemplo aqui, eu tenho um objeto pessoa física que ele tem um val CPF. Vamos supor que eu estou consultando o valor do meu CPF para ver se ele é válido. Dessa forma, o meu objeto, ele se pergunta se o CPF que ele contém é válido. E a representação é feita dessa forma. Posso também representar no meu diagrama de sequência restrições de tempo. A restrição de tempo ela é feita por uma linha inclinada. Devemos informar também o tempo de espera quando nós fazemos essa linha inclinada. Nesse exemplo, o controlador de vendas, ele manda uma mensagem para o pedido sobre o cancelamento do pedido, mais de 30 minutos de espera. Após 30 minutos, se não houver um retorno, esse pedido ele é cancelado. Um outro atributo importante do nosso diagrama de sequência são as portas, também chamado de gates. Eles possuem o mesmo conceito do diagrama de classes. No início de uma chamada é o início do meu gate. Cada bloquinho desse é um gate. Então aqui eu tenho o exemplo de um gate do fluxo do teclado que vai para a minha placa-mãe. Dentro da minha placa-mãe eu tenho outros gates. Chego na solicitação da placa-mãe, que é um outro pequeno gate. Essa mensagem também pode ser retornada. Esse gate ele se fecha no final aqui do recebimento da mensagem de retorno, que pode ou não acontecer. Fragmentos de interação. Como eu disse no início, diagramas de sequência eles tendem a ser um pouco mais complexos, pois dentro dos diagramas de sequência nós podemos ter pequenos módulos e desses pequenos módulos podem ser outros diagramas de sequência, por exemplo. Nesse exemplo aqui, estou tratando o meu emitir saldo como um fragmento de interação, ou seja, eu posso colocá-lo dentro de um diagrama de sequência. Ficará mais claro mais para frente. Existem vários tipos de fragmentos de interação. Nesse exemplo aqui, eu mostro para você o tipo ref. O fragmento de interação ele é representado por esse retângulo, onde a ponta dele identifica o tipo de fragmento de interação que eu possuo. O tipo ref é o referência, ou seja, quando a minha interação, o cliente solicita encerrar a conta, o funcionário faz uma interação com o banco de dados, essa interação, chamado emitir saldo, é um outro diagrama de sequência que eu posso fazer fora, para que não fique tão grande visualmente a representação do meu trabalho. Eu posso combinar vários fragmentos de interação. Nesse exemplo, eu tenho um bloco que é uma referência ao emitir saldo, visto anteriormente. Eu possuo um bloco maior de fragmento, que é do tipo out. Out é o tipo if, um condicional. Se o saldo for positivo, executo o realizar saca. Se o saldo for negativo, eu executo o realizar depósito, que são duas referências também a outros diagramas de sequência externos. O OPT, por sua vez, ele é opcional. Se for a única conta, eu executo, senão eu não preciso executá-lo. Cada fragmento ele serve para diminuir a complexidade do seu diagrama de sequência. Aqui temos alguns dos tipos de fragmentos. O ref, como eu disse, que é a referência, o OPT, que é o opcional, e assim por diante. Um outro exemplo de fragmento é o tipo loop, que é o nosso laço de repetição. Nesse exemplo, eu tenho aqui um produto.
e eu tenho que consultar a quantidade de produto. Como é mais de um produto, um ou mais, eu faço um loop, ou seja, eu verifico cada produto que está, por exemplo, no meu carrinho de compras. E dentro desse loop eu consigo fazer outros fragmentos. Um exemplo de caso de uso. Como eu disse para vocês, um caso de uso pode gerar vários diagramas de sequência. Nesse exemplo, nós temos o usuário da biblioteca, e o usuário da biblioteca ele pode buscar artigos, ele pode imprimir artigos, administração de usuários, e assim por diante. Um possível diagrama de sequência para a impressão do artigo é esse mostrado então. Aqui nós temos o nosso ator, o usuário. O usuário, ele abre um gate, uma porta, solicita um item, esse item é um artigo, que é um objeto, que abre uma porta e solicita o formulário copyright, e baseado nesse formulário, ele me retorna o formulário para o usuário. O usuário, então, a partir desse formulário, ele preenche esse formulário e após completar esse formulário, ele devolve para o objeto do formulário. O objeto do formulário verifica direitos autorais, se estiver ok, ele libera. Na área de trabalho, que é um outro objeto, se o artigo estiver ok, ele devolve para o usuário o artigo solicitado. Então ele vai poder imprimir. Para imprimir, ele tem que ir lá na área de trabalho do computador dele e enviar para a impressora. A impressora imprime e volta a confirmação da impressão para a área de trabalho e após informa o usuário que a impressão foi feita com sucesso. Feito a impressão, eu não preciso mais do meu formulário, do meu artigo no meu computador, eu apago. 2, que nós temos esse caso de uso, onde uma recepcionista ela pode registrar pacientes, não registrar pacientes, ver informações de paciente, transferir dados e contatar os pacientes. Aqui nós vemos agora o diagrama de sequência do ver informação de um paciente. A recepcionista ela manda uma mensagem para ver a informação, passando como parâmetro o identificador do paciente. O objeto InfoPaciente recebe essa informação e solicita para o objeto MHCPMSDB, que é o banco de dados, um relatório daquele paciente. O objeto do banco de dados, ele verifica e autoriza. Se tiver autorização, ele retorna a mensagem da autorização. Nesse exemplo, nós temos aqui uma condição. Lembrando que o out representa uma condição, um if. Ou seja, se a autorização for ok, eu executarei essa sequência. Autorização ok, a informação volta para o paciente. Se a autorização falhou, eu retorno um erro para o paciente. Erro, você não tem acesso.